Tem um médico muito famoso falando por aí em vários podcasts que o TDAH não vem da genética da pessoa, mas é o resultado do enfrentamento que a pessoa desenvolve aos traumas de infância e aos estresses dos pais. O nome desse médico é Gabor Maté. Russell Berkeley, que é uma referência mundial em TDAH, fez um vídeo em que ele publicamente fala que o Gabor tá errado. Aliás, que ele fala que o Gabor tá pior que errado, porque ele tá negando décadas de conhecimento acumulado por meio de estudos com gêmeos que comprovam que a herdabilidade do TDAH tá por volta de 80%. Então, o TDAH seria um transtorno muitíssimo herdável, dos mais herdáveis, assim como a bipolaridade, a esquizofrenia e o autismo. Eu vou te contar como é que eu vejo essa polêmica. O cérebro é um órgão que regula o corpo em relação ao mundo. Essa relação é muito circular. A estrutura de cada neurônio, a composição da membrana plasmática de cada neurônio, do citoplasma de cada neurônio, é fundamental para o seu funcionamento, assim como as conexões, as sinapses que esses neurônios fazem entre si. E o que os neurocientistas falam muito é que a forma como esses neurônios se conectam entre si depende mais da experiência do que da genética. E é claro que existe algum tipo de caminho entre a genética do neurônio, a célula neurônio e as ligações de um neurônio com o outro. Mas a gente não sabe ainda bem como que isso acontece. Tem uma fala muito legal, por exemplo, que diz que neurônios que se ativam juntos acabam se conectando. Então, se um neurônio com informação tal se conecta a uma experiência tal, essa experiência começa a se relacionar com essa informação. Robert Sapolsky, que é um professor e neurocientista renomado também, chega a dizer que o nosso cérebro é um órgão cultural. Ele chega a dizer que o desenvolvimento do nosso lobo frontal é onde a gente se torna mais livres das nossas heranças genéticas e mais presos às influências do nosso meio. O lobo frontal é onde várias das disfunções do TDAH são identificadas. Lisa Barrett também reforça essa ideia do cérebro como um órgão cultural, com uma organização complexa, e por causa dessa complexidade, a variação é a regra. A Lisa também aprofunda essa ideia do cérebro como um órgão que regula o corpo em relação ao meio e chama de interocepção, essa percepção do cérebro sobre os estados do corpo a cada momento. Interocepção é um ramo da saúde mental que está em desenvolvimento hoje em dia. Gloria Mark é uma especialista que pesquisa a atenção desde antes da era dos smartphones, e os resultados dos estudos dela mostram que a nossa atenção vem caindo nas últimas décadas. Tem também o projeto Genoma, que descobriu que a complexidade do nosso organismo não consegue muito bem ser explicada pelos genes em si, aliás, mas por alguma coisa no comportamento dos genes dentro da célula e na forma como eles interagem entre si. Vem aí um negócio que chama Projeto Conectoma. Dá um Google pra você ficar sabendo o que é. É mais um grande empreendimento da ciência e que pode muito bem ser revolucionado pela inteligência artificial. Esse projeto visa mapear essas conexões do cérebro que eu falei. É um projeto muito ousado e a gente ainda tá para descobrir como que ele vai impactar o nosso entendimento de mente, de cérebro e também de transtorno mental. A ciência não é linear e não é tudo que a gente descobre que harmoniza perfeitamente no cenário das outras coisas que a gente sabe. Isso meio que faz parte. E é importante a gente lembrar que os diagnósticos de psiquiatria são elaborados pelo consenso de especialistas. Os especialistas observam comportamentos e aí definem os critérios diagnósticos que caracterizam uma determinada doença, estudam essa doença e produzem evidências científicas para essa doença. Os estudos sobre a genética de TDAH mostram que cada gene provavelmente tem um impacto pequeno, provavelmente é uma quantidade muito grande de genes envolvidos e que esses genes estão distribuídos na população e também provavelmente se correlacionam com outros transtornos mentais. Não existe nenhum exame genético que diagnostique TDAH e também nenhum transtorno mental é causado por deficiência de alguma monoamina, como dopamina, serotonina ou noradrenalina. Transtornos mentais são complexos. O cérebro é complexo. Eu não me surpreenderia se muitas das coisas que a gente sabe hoje sobre transtornos mentais mudasse ao longo dos próximos anos. Mas eu aprendo a usar o que a gente sabe e o que a gente tem hoje. Então, quando eu estudo o que o Russell tá falando, eu entendo o que ele fala. E quando eu ouço o que o Gabor tá falando, eu também entendo. Eu vou te contar o que eu venho aprendendo. É que essa oposição entre genética e ambiente, ou esse debate nature versus nurture, como ele é conhecido, é um dogmatismo do século passado. O que aparece diante dos nossos olhos, especialmente em se tratando de fenômenos complexos, é o resultado da interação entre os dois. E a conversa aqui nas redes sociais sobre esse tema, sobre o que é genético, induz as pessoas a verem isso de uma forma simplista. Onde a gente quer muito desenhar uma linha reta, a natureza desenha círculos. E a gente pode discordar de algumas ideias e mesmo assim ter plena convicção de que o mundo é melhor com essas ideias das quais a gente discorda. Ele seria pior sem elas. Então é isso. O que você acha dessa polêmica? Deixa aqui nos comentários.